Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde do Idoso em Movimento. Meu nome é Maria Priscila e eu pretendo conduzir discussões leves e reflexivas sobre o que há de mais moderno no cuidado à saúde do idoso. Sempre vai ter também um pouco de música e poesia. Vem comigo! Sejam bem-vindos! Segundo episódio do podcast Saúde do Idoso em Movimento. Que prazer ter vocês por aqui. Me contem como que vocês chegaram aqui. Vocês podem mandar por escrito, gravar áudio para mim. E aí a gente hoje vai trazer um tema para começar já a mostrar para que esse podcast veio, aqui ele veio, para tirar os mitos, os estigmas da velhice. E aí a gente vai falar sobre sexualidade no idoso. Para isso eu trouxe dois profissionais super gabaritados, a Priscila Almeida, que é fisioterapeuta, e o Daniel, que é psicólogo e psicanalista. Eles vão se apresentar para a gente, começar a falar um pouco do que eles percebem, né, das dificuldades que a gente tem em encarar a sexualidade, não só como o ato sexual em si, mas outros momentos prazerosos na vida. E aí eu já vou adiantar para vocês que no final do podcast a gente vai ter uma música que tem a ver com esse tema e também uma pergunta que em todo podcast eu vou fazer para os meus convidados para deixar eles refletindo e vocês aí também. Então vamos lá, meninos, me falem um pouquinho sobre vocês, Daniel, Priscila, e o que vocês podem contribuir aí para a gente abrir a nossa cabeça em relação ao tema sexualidade no idoso. Olá, Priscila, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, Priscila, eu queria de antemão dizer que, enfim, estou muito feliz pelo convite. Estou feliz que você também aceitou o convite para participar do meu podcast. Eu acho que, enfim, eu não sei se vocês sabem, mas a Priscila ela me atende enquanto fisioterapeuta. É uma grande amiga também, que eu confio, acredito muito no trabalho. Então, para mim é muito, eu acho essa oportunidade muito valiosa de poder estar aqui trocando, né, enfim, sobre esse tema, assim. Acho um tema interessante. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Daniel, sou psicólogo psicanalista. Além de algumas outras coisas, eu, enfim, tenho uma experiência no campo da saúde mental. Trabalhei por 3 anos num CAPS, que para quem não sabe, né, é um centro de referência em saúde mental do SUS, numa cidade em São João Nepomuceno, ele chamava Capceliano de Freitas. Trabalhei 2 anos aqui em Juiz de Fora, no setor de internação integral de uma clínica privada e 2 anos no hospital dia dessa clínica privada também. E já, enfim, há uns 7 anos em consultório e desde 2018 num coletivo de escuta pública, chamado Escuta na Praça, aqui de Juiz de Fora. Enfim, essa questão da sexualidade é uma questão muito importante e central para a psicanálise, assim, porque a psicanálise, ela na forma como ela pensa, interpreta, né, e aprende, né, a teoria da psicanálise é muito construída a partir da prática. A prática e a teoria da psicanálise não se separam, assim, elas vão se construindo e se reconstruindo juntas. E dentro do que se tem enquanto teoria fundamental da psicanálise é essa leitura do ser, assim, que do sujeito, do ser humano em si, que parte de um conceito fundamental chamado pulsão, né? Pulsão, ela tem uma importância muito grande, assim. Eu vou tentar passar bem por cima, assim, porque é um conceito muito profundo que dá para várias reflexões e conversa sobre, né? Mas que tem um ponto central, que a ideia da pulsão a pulsão é o trabalho de energia psíquica. O que quer dizer isso? A pulsão é o que a nossa energia subjetiva faz, o que ela produz. E a pulsão é entendida, ela tem uma diferença, né, com o que se tem de um conceito mais básico, que é o conceito de instinto. A psicanálise marca uma certa elaboração do instinto a partir do ser humano. Não que seja uma elaboração para melhor, mas uma elaboração diferente. A partir dessa ideia de que o ser humano, para sobreviver, ele precisa se culturalizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano
ele nesse processo de desenvolvimento, ele precisa entrar na linguagem, na cultura, na interação social, para a partir daí obter as coisas que ele precisa. Porque sozinho ele não consegue, enfim, por alguns motivos que a gente não vai saber a origem, não vai saber explicar, mas porque de alguma forma essa forma de existir é a forma que se prevaleceu e que tem como, enfim, predominante hoje. Então a gente se organizou muito a partir daí. Então a energia psíquica, a nossa energia, né, a energia da nossa mente que movimenta o que a gente deseja, que movimenta as nossas buscas, as nossas reflexões, ela é permeada pela cultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu estou com sede, eu não estou simplesmente querendo matar a sede. Não é simplesmente uma necessidade pura. Aquela música dos Titãs fala muito bem isso, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Por quê? Porque a gente não deseja simplesmente a satisfação da necessidade. Essa necessidade, ela é colorida, a nossa necessidade, ela é permeada pela cultura. Então, quando você está com sede, você quer beber um copo de suco de laranja, às vezes você quer um copo d'água, de água gelada, ou às vezes você quer, enfim, quando você está com fome, você quer comer uma comida japonesa, você quer comer um hambúrguer, uma pizza, enfim. Ela não é simplesmente a necessidade de comer. E às vezes tem até uma transformação disso, né? Que a gente tem vontades que estão para além das nossas necessidades fisiológicas. E aí a sexualidade não escapa disso, assim, a sexualidade como se entende, né, de uma forma mais comum, né, o transar ele não é simplesmente uma satisfação da necessidade de procriar, ou alguma coisa do tipo. Ele é colorido de algumas formas de se compreender e se perceber e sentir o mundo também. E essas formas vão se transformando na medida da percepção do sujeito de si e da percepção dele da cultura e das relações onde ele está inserido. Então, essa separação de que existe uma coisa orgânica que não está funcionando bem e que essa coisa funciona num espaço separado da coisa subjetiva, é uma separação que não faz muito sentido, porque na prática e na materialidade do acontecimento as coisas se misturam. Então, quando você começa a se entender de uma forma, essa forma de você se entender, ela gera alterações na química do seu corpo, que gera alterações na sua subjetividade, e assim elas vão se alimentando e construindo alguma coisa, alguma forma de responder a determinadas situações ou não. Então é preciso pensar sempre nisso, assim. Por isso não existe uma resposta universal que funcione para todos os tipos de sofrimento, sabe? Por isso que quando você pensa não existe uma receita de bolo que é só você seguir aqueles passos que aquilo vai dar conta do seu sofrimento. Por isso que o sujeito que sofre na psicanálise precisa ser convidado, e não só na psicanálise, mas na saúde mental, ele, a partir de uma direção de tratamento importante, que é a direção da reforma psiquiátrica, né? O sujeito precisa ser chamado para ser protagonista desse processo de tratamento a partir de uma concepção muito importante, que é a concepção de uma saúde integrada, assim, de que por isso não se dá para pensar em métodos gerais. É preciso construir isso a partir de cada encontro com cada pessoa. E por isso falar sobre esses temas que são tabus é tão importante para que a pessoa possa, nesse processo, se apropriar e quem fala também se escuta, sabe? Se apropriar disso, assim, dos próprios desejos, das coisas que gosta, não gosta, de poder conversar e elaborar e pensar em estratégias para isso, poder participar desse processo da forma quanto mais autônomo, melhor. Eu acho que eu já estou até falando muito aqui, assim, mas a princípio o que me veio um pouco foi em relação a isso, assim, mas eu queria escutar um pouco de vocês também, assim, como é que é a fisioterapia, enfim, pensa nisso, age em relação a isso, assim. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a Pri, né, pelo convite para participar aqui do podcast, né, para falar sobre um tema que eu adoro, que é a questão da sexualidade, e ao mesmo tempo estar dividindo aqui, né, com uma abordagem interdisciplinar com outro colega, né, o Daniel. Prazer, Daniel.
Mas antes de a gente falar, né, se a gente entrar nesse assunto, que eu acho que a gente vai ter muita coisa para a gente discutir, porque é um assunto bem amplo, bem complexo, ainda com muitos tabus, né, ainda com muitas barreiras ainda que a gente precisa vencer, né, dentro da nossa atuação como profissionais de saúde, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou fisioterapeuta, né, formada aqui pela Federal do Juiz de Fora, com mestrado aqui na área de oncologia, né, eu sou especialista em fisioterapia pélvica e oncológica, né, e recentemente, né, terminei a minha especialização em sexualidade humana, né, e além disso também eu sou professora na rede privada, né? E nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado aí a estudar, a ler, né? E a aprender um pouco mais, a romper, né, com as minhas próprias barreiras, né? Sobre a questão da sexualidade, né? Hoje a nossa área de atuação, ele exige essa abordagem, né? A gente vê que existe um tabu muito grande por parte dos profissionais e dos nossos pacientes de levar essa queixa, né, de falar a respeito. Então, hoje, dentro da minha área de atuação, hoje no SUS, né, eu tenho esse espaço aberto para fazer essa abordagem e dividir essa abordagem com outros colegas dentro de uma visão multi-interdisciplinar que, assim, muito contribui, né, para a saúde sexual dos nossos pacientes. Muito bom, é um prazer ter vocês dois profissionais que eu admiro muito aqui para outras pessoas conhecerem também. E aí eu queria trazer um trecho de um texto que eu gosto muito, do livro Sexo no Cativeiro, da Esther Perel, que é uma psicanalista que estuda muito sobre sexo e as relações conjugais, terapeuta de casal, não sei se o Daniel a conhece, mas nesse trecho ela traz uma questão que para mim que estuda saúde do idoso, super importante, que ela fala assim, que as estruturas conjugais tradicionais algum dia podem satisfazer o preceito moderno, especialmente quando, até que a morte nos separe, acarreta uma expectativa de vida 2 vezes maior do que a dos séculos passados. Então, ela traz à tona essa questão do envelhecimento, e aí o amor ligado ao sexo, num sentido de que o idoso, por exemplo, vai conseguir esse sexo até qual idade? E o sexo é apenas a penetração? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, eu não sei se eu entendi direito a a fala do trecho, né, que você leu, assim. Mas a partir das questões que você traz, eu acho que ajudou a destrinchar algumas coisas, assim. Mas se eu tiver entendido errado, vocês me falam. Mas não, né, eu acho que o que a gente, né, tá conversando, o que é importante pensar é nisso, assim. Acho que não, de que é o que, enfim, uma psicanálise propõe, e acredito que não só ela, é que a sexualidade ela tá para muito além do ato sexual, né? Como eu disse já um pouco antes, né? Que tá para muito além da simples satisfação de um prazer ou da simples necessidade de procriação de uma espécie. Ela está inserida dentro de uma cultura, né? E ela passa também pelas outras formas de prazer que a vida possibilita, assim. Então há algo da sexualidade quando você come uma fruta muito doce e sente prazer com aquilo. Há algo da sexualidade quando você joga uma partida de futebol e gosta daquilo, sabe assim? A ideia é conseguir pensar que esse acesso ao prazer ele tem tudo de sexual, assim, ele são formas que a gente fala na psicanálise a partir desde o Freud da sublimação, né? De você poder transformar determinados acessos, talvez primários, enfim, ao prazer em outros. É por isso, exatamente pelo fato da gente conseguir não se satisfazer só transando ou só saciando nossas necessidades, que existe a cultura, que a gente estudou, fez uma faculdade e as pessoas trabalham e tudo mais, né? Então, é preciso pensar nesse campo amplo. E essa questão, né, da sexualidade enquanto normatização de determinadas formas de ser, isso tem a ver com a cultura, né? Há um momento em que as famílias, né, as pessoas casavam e não tinha nada a ver com amor.
pessoas casavam porque tinham que juntar renda para fazer negócio, para, enfim, de alguma forma manter uma certa herança, uma certa organização. Ou talvez em outro momento para se proteger, para organizar uma família que pudesse ter um coletivo um pouco maior, para poder se proteger num determinado contexto inóspito. Então é preciso pensar que essa ideia, né, que a gente tem hoje, de que precisa ter amor para estar casado, né, de que a partir desse amor e que o amor significa estar sempre com o desejo de transar, né, de que, enfim, ou até algo que já tem sido um pouco mais construído, de que para se estar saudável é preciso estar transando o tempo, né, transando ou querendo transar o tempo inteiro. Isso tem muita contaminação cultural. É preciso, daí a importância daquilo, né, que eu falei um pouco antes, que a gente está falando aqui, né, da pessoa poder se debruçar sobre os próprios desejos, refletir sobre eles, transformá-los e até, enfim, se organizar para ir atrás do que de fato faz sentido para ela. Não é porque a cultura diz que tem que fazer que ela tem, né? Assim, tem coisas que tem algo de um singular, de uma forma de relação com isso, assim. E aí é preciso pensar nisso, assim. Muitas vezes algumas inibições chegam nesse sentido, né? De que você se organiza durante muito tempo para simplesmente saciar uma necessidade que a cultura lhe impõe, e num determinado momento o corpo é o primeiro lugar a dizer, para dar uma freada nessa questão cultural, assim, olha, não vou mais, né? Muitas vezes a depressão, a gente ultimamente se escuta, tem se falado mais do burnout, né? De que a pessoa vai se adaptando tanto a saciar as demandas que o trabalho traz para ela, né? Que ela acaba num determinado momento não conseguindo levantar da cama, né? O corpo e a mente dela vão freando ela de uma maneira tal que não tem negociação, sabe? Não tirar um tempo para cuidar dos próprios desejos e para questionar se aquilo que se está fazendo de fato faz sentido dentro dos seus propósitos de vida e afins, pode custar muito caro não fazer isso, sabe? É preciso pensar um pouco nisso, assim. Que muitas vezes algumas das dificuldades sexuais talvez possam ter a ver que talvez aquilo ali não é o que está te agradando, o que você está desejando para o momento, né? E que essas coisas variam, já que a sexualidade permeia tudo. No momento que você está produzindo mais no trabalho, ter uma certa redução, enfim, do apetite sexual em casa pode acontecer. É, enfim, pensar um pouco nisso, né, da libido, enquanto uma energia que se transforma e se organiza e se materializa em trabalho a partir da organização da pessoa com a vida dela e do momento em que a pessoa está na vida também, né? E, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que não. Nossa, já falei pra caramba. Eu vou tentar. Eu acho que eu já não vou falar muito mais por causa do tempo, mas acho que é um assunto muito, muito extenso, assim, que tem muito o que se conversar. Mas a princípio o que me veio a partir dessa pergunta foi isso. E aí, o que vocês acham? Vamos lá, né, Pri? Tomando o gancho aqui da palavra do Daniel, né, que muito bem descreveu o que que é sexualidade, né, falou da questão da libido, do desejo, é, e de como que é isso, né, no ser humano. E a gente tem que pensar nisso e expandir isso para a questão do idoso, né? O que eu vejo muito na minha prática, e conversando muito, atendendo os pacientes, né, idosos, é o que a gente vê que, além, né, dessa questão da sexualidade, muitos deles, por desconhecimento, acabam, né, tomando como verdade que ao envelhecer não há mais a sexualidade, né? Existe também uma questão muito da sociedade de achar que o idoso, né, ele é assexuado. E o idoso, né, é, também que traz também a sua história, né? Traz as suas vivências, as suas experiências, tende, né? Tende a achar que a questão da sexualidade ela não pode ser mais vivida, né?
Então, por quê? A gente tem a questão do envelhecimento, né? Do envelhecimento orgânico. A gente já não pode mais comparar uma potência em direção de um menino de 20 anos com um idoso de 60, 70 anos. Porque a gente tem questões próprias do envelhecimento, não só no homem, como a questão da mulher, questão do hipoestrogenismo. Aí, associado a isso, a gente tem muitas comorbidades que levam também à restrição da mobilidade, que tem a restrição da funcionalidade. O paciente tem perda de autonomia, né, de independência, mas a gente não pode jamais pensar no idoso como um ser assexuado, né? O que a gente precisa entender é que a sexualidade ela é mutável, né? A gente nasce como um ser sexual, né? A gente vive essa experiência em todas as nossas etapas da vida, né? Então a gente precisa, e por que não vivê-la, né, durante o envelhecimento? Por que que achar, né, que o idoso é um indivíduo assexuado? Por que não abordar essas questões, né, nós que somos profissionais de saúde, no idoso? Né? A gente percebe que existe uma alimentação, que são crenças mesmo que vêm da vivência, tradição, né, do idoso, mas a gente não pode, como profissional, negligenciar essa questão da sexualidade, né? E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dar abertura. E como é que a gente dá abertura? A gente dá abertura para o idoso trazer essa queixa para a gente falando. Né? Falando como que é a sua vivência, como que você está vivendo a sua sexualidade, né, na terceira idade, como é que é esse processo para você, né? A gente precisa abordar isso, né? E desfazer um pouco dessas crenças, né? Que com a idade o indivíduo não pode ter mais uma atividade sexual que seja satisfatória para ele, né? A gente precisa ampliar um pouco, como o Daniel falou, o que que é sexualidade? Eu não posso pensar na sexualidade apenas relacionada à questão do sexo em si, do órgão genital, né? Da genitalidade. Eu não posso pensar, né? Eu não posso falar em sexualidade pensando só em um sexo penetrativo, né? A gente tem que ampliar essa questão da sexualidade e refazer isso, né? De forma que o idoso isso possa ser prazeroso para ele, né? Então, e ter novas descobertas também com a idade, porque a sexualidade é um eterno fazer e refazer, né? A gente reconstrói isso ao longo das nossas etapas da vida, né? E a gente precisa mostrar que existem caminhos para o idoso, né? Existem sim as questões, né? As mudanças físicas, mudanças biológicas, até mesmo dos próprios órgãos sexuais, da genitália, que envelhecem sim, mas eles não param de funcionar, né? A gente não pode associar isso, né? Então, assim, a gente precisa mostrar como viver essa sexualidade, então, na terceira idade. Poxa, então a gente vai viver através do quê? Da intimidade, do companheirismo, né? A gente precisa, através do diálogo, né? E a gente precisa reinventar essa sexualidade de acordo também com o que ele traz como experiência de como ele viveu, né? E por que não experimentar também novas formas de sensualidade, desfocar um pouco dessa questão do genital e focar mais na questão sensorial, como o Daniel também falou. A gente trabalha muito isso, principalmente quando a gente já tem um paciente que ele já traz uma disfunção sexual, né, é importante, e a gente precisa mostrar para ele que sexo não é só penetração, sexo é troca, né? É intimidade, é o olhar, é o cheiro. E aí a gente precisa reinventar isso. E reinventar como? Dando outras pistas, né, sensoriais para esse paciente de possibilidades também. Às vezes uma mudança de ambiente, né, uma música, uma dança, né, um carinho, um toque fazendo essa descoberta em conjunto, entendeu? Um cheiro, né? Uma comida que você prepara, isso é ser sexual, né? Você convidar o outro para passear em algum local. Então, até mesmo, por que não trabalhar, né? Propor a descoberta de até um sextoy na terceira idade. Quem disse que está errado, né? Então, a gente precisa desconstruir essa questão de que a sexualidade ela não pode ser vivida durante o envelhecimento, né? A gente precisa abordar isso e mostrar que sim, a sexualidade ela faz parte da existência humana em qualquer etapa da vida, inclusive
do idoso, né? E a gente precisa dar pistas, né? E trabalhar com eles outras questões mais focadas na questão sensorial, que igualmente não vão oferecer caminhos para esse indivíduo ter prazer, né? Dele sentir desejo, né? Então, e vivenciar, né? Essas novas formas de viver esse prazer que não só relacionado à questão da genital, né? Então eu acho muito bacana a gente trazer esse assunto para cá, né? Porque o que a gente observa e que isso não é tratado dentro por nós, muitos profissionais, né, médicos e não médicos, e a gente precisa mais falar sobre esse assunto, né? Falar mais, abordar isso dentro das nossas consultas, porque a gente não pode dissociar a questão de saúde, né, dentro da visão ampliada da Organização Mundial de Saúde, e não abordar a questão da função sexual, né? Então, assim, é uma sensação, a gente precisa olhar para essa descrição da saúde mais ampliada, né? Principalmente para o idoso. Acho que eu falei demais, hein? Excelente, gente. Muito boas reflexões. Inclusive, eu aqui refleti um pouco, né, sobre como a gente pensa às vezes que a sexualidade é apenas o ato sexual, né? Isso para além dos idosos, para a gente também. Então, tem várias coisas prazerosas na nossa vida. E aí, como o Daniel falou, né, a gente não quer só o básico, a gente não quer só comer, a gente quer comer uma comida diferente, a gente quer prazer na nossa vida, né? E aí, quando a Priscila fala de, inclusive, poder inserir também brinquedos eróticos, outras formas de sentir prazer, né? O uso das mãos, o uso dos sentidos. Isso tudo abre um pouco a possibilidade para a gente poder estar conversando sobre isso com nossos pacientes, abrir, né, esse momento para uma conversa sobre a saúde sexual. É super importante, aumenta nosso vínculo com o paciente. E aí, para finalizar, eu queria, todo convidado, eu tenho feito uma pergunta, né? Tô fazendo hoje é nosso primeiro episódio com convidados, porque eu já tive um episódio de apresentação, mas eu queria saber de vocês o que que o eu de vocês, idoso, então a Priscila idosa, falaria para a sua Priscila de hoje, Priscila Almeida, e o Daniel, que o seu Daniel idoso falaria para você de hoje. E aí, para a gente poder finalizar, e eu vou colocar uma música que eu acho que tem a ver com o que a gente tem conversado aqui, que é a música da Rita Lee, Amor e Nossa, muito bom, muito bom. Acho que Priscila passou por uns pontos muito centrais, assim, né? Eu acho que vocês duas, né, assim, dá de alguns pilares importantes para pensar nisso, né? Acabou que eu fui dando uma volta mais pela sexualidade, a libido e afins, mas não tinha especificado um pouco para a questão do idoso. Eu acho que esses pilares da reconstrução, ressignificação da relação, da atualização e dessa ideia de uma relação transitória e sempre em transformação, né? Eu acho isso realmente é muito importante. E eu acho que até pensando nisso, admito, Bri, que a sua pergunta deu um certo bug aqui. É interessante que normalmente, até no atendimento, esses dias eu fui até numa palestra muito interessante, assim, de um cara que falava da importância de se atender à criança que há em cada sujeito, sabe? Do quanto isso tem uma certa direção de tratamento muito importante, sabe? E aí você me perguntando o que que eu, idoso, diria para mim hoje, assim, eu acho que essas coisas podem se misturar um pouco. Então eu acho que eu, como idoso, diria para eu ir com mais calma e me divertir mais durante o processo enfim, que eu diria para eu ir com mais calma e me divertir mais. É, não me apegar muito a alguns ideais de exigência, de perfeição e afins. Eu acho que eu diria algo por aí. E aí eu queria agradecer, enfim, dizer que eu achei o papo muito rico. Ainda estou pensando sobre tudo que eu escutei e até tudo que eu falei aqui, achei uma troca muito potente, muito massa, e é isso. Muito obrigado e até breve.
Ai, 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 hein, dona Priscila? Que pergunta foi essa? Confesso que me tirou o sono ontem, viu? Fiquei um pouco reflexiva, né? Porque nunca tinha, olha só que engraçado, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade, né? Então, quando você fez a pergunta, fiquei me autoavaliando, né? E com certeza, né, eu falaria para mim para tentar viver a vida de uma forma mais leve, né, a me preocupar menos, né, com as coisas, com o futuro, né, e a viver mais o presente, né, a aprender a estar aqui, né, agora, vivendo o momento, que eu acho que é muito difícil hoje, né, nos dias a gente ter essa atenção plena, ter esse foco no aqui e agora e perceber o quão grandioso é esse momento, né, porque esse momento não volta, né, então para ter essa leveza, para aproveitar mais a vida, né, com mais frescor, com mais liberdade, livre de padrões, com certeza seria isso, tá? E obrigada, né, pela pergunta, porque fez a gente pensar um pouquinho, né? Então fiquei a princípio assim reflexiva, mas foi ótimo, né? Porque a gente se autoavalia, né? E assim, acho que dá tempo da gente ainda fazer algumas mudanças, né? Com certeza. É terapia, né, gente? Mas vamos lá. Então, Priscila, é isso, né? E vou agradecer aqui a oportunidade, né, de estar compartilhando aqui a fala, juntamente com o Daniel, com você, né? Tão rica, né? E tão assim, que eu acho assim foi extremamente oportuna, né, para a gente falar sobre um assunto que ainda é tabu. E que bom que você abriu esse espaço para que a gente pudesse ter aqui a oportunidade da fala, né, e falar um pouquinho, né, levar um pouquinho de conhecimento para quem está ouvindo, né, que para quem ainda não se despertou ainda para essa questão, para a importância, né, dessa questão de se falar sobre sexualidade na terceira idade, né. Então eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Dani. E eu vou dizer um até mais, porque eu gosto muito do assunto e eu espero estar aqui novamente contribuindo nesse podcast, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.